Conversa, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Faça o favor de abrir em Apocalipse. Bem fácil, né? O último livro do Novo Testamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses paninhos que botam no púlpito, eu falo, olha, tem um problema com eles seriamente, cara. Apocalipse capítulo 2, versículo, marca aí do 2 ao 7. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo do 2 ao 7. Amém? Amém. Achou? Diga amém. 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 Está escrito assim na palavra de Deus: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podeis suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não vem a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo, ao teu favor, que odeia as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Poder sentar? Em Glória. nome de Jesus, por favor. Aleluia. Temos aqui em mãos, né, essa revelação de Jesus para o apóstolo João. Realmente esse livro, né, ele fala sobre assuntos que vêm a acontecer nos finais dos tempos. Só que no início dele, no capítulo 1, 2 e 3, Jesus revela a João sobre situações que vinham acontecendo, né, nas igrejas da Ásia, igrejas que realmente existiam. Amém? Igrejas que realmente existiam. Tá? O que acontece? O que aconteceu? O apóstolo João, ele fala que pelo seu testemunho de Jesus e por pregar a palavra de Deus, ele foi levado à ilha de Patmos, né? Como ele diz aqui no versículo 9 do capítulo 1. Ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus, achei-me na ilha de chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quer dizer, a sua fidelidade com Jesus, o seu testemunho com Jesus, por pregar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que ela vai contra o homem caído em Adão, contra os nossos maus desejos. Então, por pregar a palavra, por falar a verdade, por ir contra um sistema ali, né? Império Romano, ele foi preso, lançado numa ilha chamada Patmos. Essa ilha ela fica no mar Egeu, 70 quilômetros. Hoje conhecemos o estado, né? O país, perdão, chamado Turquia. Essa ilha de Patmos, ela era uma colônia penal romana, onde ali os piores criminosos da época eram mandados para esse local. Não só criminosos também, piores tipos de criminosos, mas pessoas que eram opositores, né? Se opositavam, eram opositores ao Império Romano. Então, para silenciar as pessoas, eram lançados nessa ilha chamada Patmos. Era uma ilha rochosa, um local realmente muito ruim de se viver, um local onde você passaria por dificuldades de viver. E aí, por pregar a palavra de Deus, né, por testemunhar Jesus, por pregar Cristo crucificado, por expor o evangelho da salvação, ele foi lançado nesse local, preso. Então, por pregar a mensagem do evangelho, foi preso numa ilha que era um local destinado a criminosos. Ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém, não fez nada. Ele só expôs o que é o evangelho, as boas novas. E ele fala no verso 10 do capítulo 1, ele fala: achei meu espírito no dia do Senhor, creio que é no sábado, eu ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo:
o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele, nesse local, preso, né? Quando você vê que a palavra de Deus fala que todas as coisas, né? Romanos 8:28 fala aqui: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Quer dizer, todas as coisas cooperar para o bem quer dizer que não é só coisas boas, é coisas ruins também. Então, uma coisa ruim cooperou para o bem, João, né? Ser preso numa ilha cooperou para o seu bem. De seguinte forma, ele recebeu da parte do Senhor Jesus a revelação desse livro, né? A revelação desse livro, quer dizer, ele foi preso numa ilha, realmente um local que se viver para ele foi difícil, mas ele recebeu da parte do Senhor Jesus a revelação de Apocalipse, esse livro que falaria de coisa presente, destinada a essas igrejas e coisas que aconteceriam no fim dos tempos. Então, todas as coisas que cooperaram para o meu bem não quer dizer só coisas boas, quer dizer que coisas ruins também vão acontecer. E não foi diferente com o irmão João. Foi para coisa ruim, mas foi para o seu bem. Na nossa vida, coisa ruim que pode vir a acontecer, pode sim ser para o nosso bem. Na hora, a gente não pode entender, mas com o passar do tempo, a gente pode vir a ter essa maturidade de entender. Então, todas as coisas cooperar para o nosso bem, não é só coisas boas, coisas ruins também. E foi o que aconteceu com o irmão João. Foi lançado nessa ilha e recebeu da parte do Senhor essa revelação desse livro. Então, ele fala aquelas igrejas, mas essa aplicação serve perfeitamente, tá, para os dias de hoje. Só que nós aqui vamos elaborar aqui em cima da igreja de Éfeso, né? Que era uma igreja conhecida, uma igreja que ele fala no verso 2, né? Conheça as tuas obras, tanto o teu labor, quer dizer, conheça as tuas obras e o teu trabalho. Era uma igreja que ela tinha ali, ela perseverava em comunhão com os santos, cuidava dos santos. Então ele falou: olha, eu conheço o teu trabalho, eu sei, você persevera na comunhão dos santos, ajuda necessitados, né? Colabora com órfãos, caso de... Era uma igreja que tinha um trabalho, uma fidelidade no trabalho de cuidar, né, dos necessitados. Então ele fala: conheço o teu trabalho, tanto o teu labor, as tuas obras, a tua perseverança, e que não podeis suportar homens maus, e que puseste à prova os que mesmo se declaram apóstolos e não são, e achaste mentirosos. Quer dizer, era uma igreja que, além de ser caridosa com os necessitados, também colocava à prova os mestres, né? Os pregadores. Os pregadores saíram de Jerusalém, iam às igrejas que Paulo plantou, e ali queriam colocar doutrinas heréticas, doutrinas que não era o evangelho genuíno. Então era uma igreja que colocava esses mestres que vinham de Jerusalém, os judaizantes, também os gnósticos. Os judaizantes eram aqueles da circuncisão, que queriam colocar dentro do evangelho, aplicar, né, não somente a salvação em Cristo, não somente quem em Cristo, mas queriam colocar dentro da igreja o judaísmo, né, se circundar obrigatoriamente, guardar o sábado, né, você, não, é salvo por Cristo, mas você tem que guardar o sábado. Queria colocar dentro do evangelho, dentro do cristianismo, alguns rituais da lei. Então essa igreja é conhecida por combater esses falsos ensinamentos, né? Ela colaborava com os mais necessitados, ela combatia os falsos profetas, os falsos mestres. E no verso 6 ele fala: mais uma coisa, vou falar para vocês: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. É uma igreja que ajudava os necessitados, colaborava com quem precisava, os órfãos, as viúvas, combatia as heresias, os falsos ensinamentos, né? O gnosticismo, que não dizia que Jesus não vinha em carne, mas vinha somente espírito. O judaísmo, o judaizante, queria colocar o judaísmo dentro da igreja, queria colocar a lei dentro do evangelho. E Paulo pregava a salvação pela graça, você não precisa se circuncidar para ser salvo. Então, quer dizer, é uma igreja que combatia os falsos mestres e odiava a obra dos nicolaítas. Ele fala no verso 6, né? Esses nicolaítas, você pode entender que eram os libertinos da época, né? Era os libertinos, ou também o sincretismo, né, que tem hoje. Eles queriam colocar várias doutrinas dentro do evangelho, né? Você vê com a igreja católica, por exemplo, um santo na católica é um e na banda é outro. Então é o sincretismo, aquela salada de fruta. Então essa igreja é coisa por combater falsos mestres,
falsos mestres e ajudar aquele necessitado, aqueles que precisavam. Então ela tinha um trabalho, né? Se fosse para hoje, era uma igreja que combatia o quê? A teologia da prosperidade, né? Esse ensino de por barganhar, dar tanto, ganhar tanto, né? Combatia, por exemplo, a igreja cristã que negam a divindade de Jesus, que negam a Trindade, igrejas que aplicam, né? Existe cristã que aplicam a salvação por obras. Você tem que ter obras, não é pela fé em Cristo. Você tem boas obras porque você tem fé em Cristo e Ele que generou. Mas não é isso, eles apregam somente as obras salvam. Então, se fosse para hoje, era uma igreja que combatia esses falsos ensinamentos, tá? Falsos que vem se colocando dentro da igreja. Só que ele fala que tem algo contra a igreja. O Senhor Jesus diz que tem algo contra essa igreja. Ele diz, eu tenho algo contra ti. Você tem um bom ensinamento, combate falsos mestres, colabora com os necessitados, tá? Você combate os falsos mestres, as falsas doutrinas, os falsos ensinos, você odeia os nicolaítas, os libertinos, mas eu tenho algo contra você. Eu tenho algo contra você. Ele diz no verso 4, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você faz o trabalho, você está fazendo o seu trabalho, mas eu tenho algo contra ti, que tu abandonou o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Quer dizer, a gente pode entender também, será que essa igreja, né, que ela se dedicou tanto a combater falsos mestres, com falsas doutrinas, ela se dedicou tanto à caridade, que ela esqueceu do seu primeiro amor, não que não tenha que ter essas obras, de rejeitar os falsos ensinos, né, e a caridade, mas ela esqueceu do seu primeiro amor. E o que é esse primeiro amor? O que é esse primeiro amor? Né? O seu primeiro contato com o Evangelho. Como é que foi o seu primeiro contato com o Evangelho? O início da sua conversão. O seu primeiro amor. O que é esse primeiro amor? Ele fala, tenho contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor. E o que é esse primeiro amor? É o início da sua conversão. É onde você se dedicava um relacionamento com Cristo, entre só você e Ele. Onde você colocava Ele em primeiro lugar. Aquele primeiro encontro com Cristo que você tem, né? Aquele encontro do primeiro amor, aquela dedicação, onde você não abria mão, do seu tempo. O seu tempo era para Ele. Aleluia. Você se reservava em oração, você se reservava em estudo da palavra. Jesus disse que essa igreja, ela tinha boas obras, ela combatia, né, os falsos mestres, os falsos ensinos. Hoje é uma igreja que combate a teologia da prosperidade, é uma igreja que combate o judaísmo, o judaizante, que hoje tem na igreja o judaizante. Infelizmente, se você for igreja evangélica cristã, por exemplo, lá na frente tem um apóstolo, uma pessoa que se diz ser apóstola. E ele diz aqui, você suporta homens maus que dizem ser apóstolos e não são. E é verdade. Se você for na igreja que se diz evangélica hoje, tem igrejas que, em vez de ter um pastor liderando a igreja, tem uma pessoa que se diz apóstolo. E mais, ainda tem apóstola também. Se veste igual um rabino judeu, coloca a quibazinha, aquele sobretudo, e, pelo contrário, impõe, por exemplo, eu fui pregar na igreja que era assim, e cheguei lá, não se dá a paz do Senhor, ou boa noite, ou graça e paz, mas shalom. Eu falei, não sou judeu. Você conhecer a língua hebraica para conhecimento é uma coisa. Agora você pegar essa e aplicar de uma forma que ela é o correta, eu falei, não, eu sou brasileiro, falo português. Eu falo a paz do Senhor, boa noite, ou graça e paz. Então quer dizer, colocaram shalom Adonai. Eu falei, não sou judeu, amado. Eu não guardo sábado. Tá? Eu não sou judeu. Eu falo a paz do Senhor. É a paz. Estou no Brasil, não estou em Israel. Estou no Brasil. Então quer dizer, é uma igreja hoje, essa igreja, que foi uma igreja que combatia esses falsos ensinamentos. O judaísmo está dentro da igreja. Você vê pastores vestidos de pano de saco, com isso na cabeça, dizendo que está jejuando ali pela igreja, está intercedendo como sacerdote diante de Deus, pelaquela igreja, e não é. O acesso a Deus está aberto para todo aquele que crê. Né? Nós somos uma geração eleita, sacerdócio real. Então essa igreja, ela combatia esses falsos ensinamentos, como fosse hoje, como eu falei. O judaísmo dentro da igreja, teologia da prosperidade, tem igrejas que negam a divindade de Jesus, que negam a Trindade. Então essa igreja já tinha um trabalho específico bem feito. Porém, Jesus disse, eu tenho algo contra ti.
tu abandonou o teu primeiro amor. O teu mais puro, singelo, primeiro amor, você abandonou. Você caiu no legalismo. Você se dedicou a combater os falsos ensinos, você esqueceu do teu primeiro amor. Aquele tempo que você se reservava só para mim, que você tirava o dia para mim, que você passava o dia em oração, conversando comigo, que você se dedicava em leitura da palavra, você se dedicava em me conhecer, você se dedicava, né? Os sábios, se quiser se gloriar, se glorie em me conhecer, não é isso que Deus diz? Então você se dedicar àquele esse primeiro amor. Eu tenho contra ti isso, que tu abandonou o teu primeiro amor. Você faz o teu trabalho, porém, tu abandonaste o teu primeiro amor. Tu não me procura, tu não me busca, não te separa no teu local secreto, em oração, conversar comigo. Tu não lê a minha palavra. Então eu tenho contra ti o fato que você abandonou o teu primeiro amor. E no verso 5, né? No verso 5 ele diz, ele adverte a igreja, que ela tem que fazer para voltar para o teu primeiro amor. Jesus diz que o problema dela, Jesus é misericordioso. Ele fala, olha, você tem, ele elogia, né? O trabalho dela. Depois ele diz o que ela fez de errado. Que ela abandonou o seu primeiro amor. Que ela o abandonou. Ela não o busca mais como buscava. Que ela tem que melhorar. E ele diz o que ela tem que fazer para melhorar. Aí ele fala no verso 5. Ele diz, olha, lembra depois de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E senão vem a ti e moverei o seu lugar do teu candeeiro, caso não te arrependa. Quer dizer, ele fala, olha, eu vou dizer o que você tem que fazer. Você tem que lembrar de onde você caiu. E aplicar para nós aqui, temos que lembrar aonde foi que nós caímos. Qual foi o momento da nossa caminhada no cristianismo, no evangelho, que deixamos a desejar, que abandonamos o nosso primeiro amor. Lembra de onde tu caiu. Lembra, ele fala, lembra de onde você caíste. Lembra e se arrependa. Ele fala, lembra de onde você caiu. Algum momento na caminhada ali aconteceu alguma coisa que você veio a se esfriar, que você veio se afastar de Deus por algum motivo, ou pessoal, ou ao seu redor, não importa. Ele diz, lembra de onde você caiu, igreja. Então ele diz que a igreja tem boas obras, tem um bom trabalho, combate falsos mestres, né? Ajuda citados. Porém, ele tem contra ela uma coisa, que ela abandonou o seu primeiro amor. Que ela não se dedica, mas o coração dela não é mais um coração limpo, um coração só para Deus, mas é um coração dividido. Ela prioriza tudo aquilo que não vem de Deus. João foi preso nessa ilha por testemunhar Cristo, pela pregar a palavra. Quer dizer, lembra da sua conversa no início, onde você dedicava em falar de Jesus para as pessoas, onde você dedicava em pregar Jesus para as pessoas. Você saía de casa, você levava aquele folhetim de papel no bolso. Você não perdia uma oportunidade, você sempre pregava Jesus em um folhetinho. No início da conversão, você se dedicava horas em oração, em horas de estudo da palavra. Então lembra aonde foi, o que aconteceu. Volta para o teu primeiro amor. Você faz um bom trabalho, o seu trabalho está bom. Então você tem que voltar para o seu primeiro amor. Ele fala, lembra. Então a pergunta é, temos que lembrar o que levou, o que ocasionou a eu abandonar o meu primeiro amor. Esse é o primeiro amor. João foi preso por testemunhar. Ele não perdia uma oportunidade, era Cristo crucificado. Você sai de casa com um folhetim no bolso, Jesus salva. Se arrependa que Jesus salva. Só que você abandonou o seu primeiro amor. E é o momento de lembrar. Ele fala, você tem que se arrepender. Fala, se arrependa. Tome uma atitude. Lembra, arrepender é metanoia, é tomar uma atitude. Então, tome uma atitude. Se arrependa e volta às práticas do primeiro amor. Aquele tempo que você se separava para Deus, se dedicava para Deus. Mas não só em você, no teu quarto, no local secreto, mas você testemunhava na escola, no trabalho, na rua. Aonde você chegava, você testemunhava Cristo crucificado. Você não saía de casa sem um folhetim no bolso. Você pregava Cristo crucificado. Então, volta para esse primeiro amor. Pregue essa palavra. Não deixe esfriar o seu primeiro amor. Professe
Cristo para as pessoas. Pregue Cristo para as pessoas. Use a sua rede social para pregar Cristo. Facebook, WhatsApp, Instagram. Use para suas coisas pessoais. Claro que pode usar. Mas use para Cristo crucificado. Pregue as pessoas. Porque um amigo meu no trabalho falou o seguinte: pô, você não está fazendo uma live, não? Quer dizer, através da live que a gente fazia, que a gente parou de fazer um tempo, ele era evangelizado. A gente paramos de fazer live. E eu falei até para o pastor: pô, pastor, vamos voltar a fazer live. Não, vamos parar por um tempo. Quer dizer, a live que a gente fazia, ele era evangelizado na nossa live. Ele faz parte de uma seita, né, que se diz cristão e não é. Então, as verdades do evangelho que ele ouvia aqui na live, para ele ia mudando, né, fazendo efeito nele. Então, quer dizer, voltemos ao nosso primeiro amor. Voltemos a pregar Cristo crucificado. Ele diz: você tem um bom trabalho. Essa igreja de Éfeso. Você tem um bom trabalho, você cuida dos pobres, você combate os falsos ensinamentos, você rejeita os libertinos, você rejeita o sincretismo, mas você abandonaste o seu primeiro amor. Você se tornou uma pessoa fria. Então diz: lembra de onde tu caíste e te arrependa. Volte para o amor, volte a pregar Cristo crucificado, a testemunhar esse Cristo, esse Jesus que te resgatou, esse Jesus que tirou do lamaçal de pecado. Quando a gente fala pecado, né? Pecar é errar propositalmente, né? Não que você não venha escorregar e cometer um deslize, mas pecar, lembra que é errar propositalmente. Então aquele que se arrependa, de repente, em algum momento você permitiu o erro propositalmente entrar na sua vida e você veio se afastar de Deus. Então temos que, cada um sabe, vou te dizer, cada um sabe aonde seu calo aperta. Eu não estou dizendo que Deus está me revelando sobre a vida de alguém aqui, porque as suas necessidades são as minhas necessidades, né? O mesmo homem caído em Adão que está aí é o mesmo homem que está aqui. Então, quer dizer, as suas necessidades são as minhas necessidades, né? Então temos que se arrepender e voltar às primeiras obras. Testemunhar Cristo aonde nós estivermos, né? Fazer o que é o correto, que é combater os falsos ensinamentos, ter boas obras, mas não abandonar Cristo. Não deixar de separar um tempo para Ele e testemunhá-lo, testemunhar Cristo. João foi preso, lançado numa ilha, os piores criminosos da época, por testemunhar Cristo. Ele não negou, ele por ter negado Cristo, ele não negou Cristo. Ele, pela palavra de Deus, ele pregava a palavra de Deus e testemunhava Cristo. Então vai ter na nossa vida que vamos ser até ser prejudicados por ser fiel a Jesus. Vai ter situação na sua vida que você vai ter que ser fiel. Não é a Rebeca que vai fazer medicina. Ela vai ajudar com muitas pessoas ateias, né? Ateu. Vai ajudar com muito ateu. Então vai ter momentos que você vai ter que testemunhar Cristo e você vai ser prejudicada. Então João, nosso irmão João, ele foi lançado numa ilha por isso, por testemunhar Jesus. Voltemos ao nosso primeiro amor. Para concluir, no verso 7, ele diz, né? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quer dizer, ao que vencer, o vencedor é aquele que mediante a graça, não méritos próprios, mas aquele que mediante a graça de Deus, recebida através da fé, da confiança depositada em Jesus, o Cristo, experimentou o novo nascimento e permanece constantemente, ele não para, constantemente na vitória sobre o pecado. Quer dizer, é aquele que luta para não errar propositalmente. Ele resiste ao mundo e todo esse sistema anticristo e permanece fiel. Aceita somente o padrão de Deus para a vida cristã. Você resistir ao mundo não é você se portar religioso, né? Não é isso. Você habita a terra, você não habita Marte. Não é, né? Você habita a terra, você é terráqueo, você não é marciano. Então você tem um sistema aqui que você vive, porém você não se habita esse sistema. Mas você cumpre as metas sociais ou as metas que estão estabelecidas pelo sistema. Por exemplo, você faz pré-vestibular na faculdade, você prepara um currículo para procurar emprego. Mas nesse local você porta como cidadão do reino dos céus, no trabalho, na faculdade, aonde você esteja. Você é terráqueo, você não é marciano, né?
Não aceitar o mundo não é ser religioso. Não se sociabilizar, né? Não se comunicar, não é isso. Você só não aceita esse padrão que o mundo oferece. Esse é o vencedor. Né? Então ele aceita a verdade de Deus para a sua vida cristã. E essa verdade está onde? Essa verdade é revelada na sua palavra. E somente esses comerão da árvore da vida. Terão da graça divina para participar da plenitude da vida eterna. Somente, né, estes estarão com o nome escrito no livro da vida. Então, amados, a igreja de Éfeso é elogiada por seu bom trabalho. Ela tinha um bom trabalho. Rejeitava o mal, os falsos ensinos, os falsos mestres. Porém, a crítica fica do esfriamento espiritual daquela igreja. A crítica é: você abandonou o seu primeiro amor. Então, a recomendação é que lembra de onde caímos e se arrependemos, né, e voltamos às práticas do primeiro amor. E essa igreja de Éfeso, que é na Turquia hoje, ela não existe mais. Aquele país Turquia, se não me engano, 97% são muçulmanos. Então, quer dizer, o teu candeeiro retirarei, quer dizer, moverei, quer dizer, ela não perseverou. As verdades, as purezas do Evangelho foram entregues para ela e ela não ouviu. Hoje essa igreja não existe mais. Lá existe a igreja católica e, se não me engano, os coptas também. Mas, né, aquele país, 97% são muçulmanos. Então, que tenhamos essa mente aqui, né, que lembramos de cair, se arrepender e voltamos às primeiras obras. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Querido Deus, Senhor amado, Pai eterno, eu te louvo, Senhor. Te louvo por esta palavra.